Bom dia, você que me assiste. Deus abençoe a tua manhã e todo o teu dia no nome de Jesus. Estamos falando dessa semana chamada de Semana Santa, mas nós estamos passando dia a dia, né? Hoje estaremos falando da quinta-feira desta semana, né? Que precede a crucificação de Jesus e a ressurreição de Jesus. O título da nossa mensagem de hoje é: Nesta Páscoa eu serei o Cordeiro. Vamos ler Mateus capítulo 26, versículo 26 ao 28, que diz assim: Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu-o e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Então ele tomou também o cálice e, tendo dado graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Bebei deles todos, isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos para remissão de pecados. Então nós lembramos esta palavra que Jesus disse aos discípulos, entendemos bem esta palavra, e foi então instituído a ceia do Senhor, a ceia que a igreja celebra, e foi uma ordem de Jesus. Todas as vezes que celebrarem esta ceia no vosso meio, a ceia do Senhor, estarão lembrando a minha morte até que eu venha. Então a ceia do Senhor é uma instituição. As outras cerimônias podem ser feitas se quiserem, mas o que relembra a morte do Senhor Jesus é a ceia do Senhor. Não é esse caminho aí de Jesus passo a passo, como muitas igrejas fazem, para lembrar o que ele sofreu, o que não sofreu, esses filmes. O que lembra a morte de Jesus, o sacrifício dele, como ele mesmo disse, é a ceia do Senhor. Glória a Deus por isso. Estamos felizes porque Deus está nos abençoando. Então, Jesus estava para comer a última Páscoa com seus discípulos, e então manda dois deles irem adiante e prepararam a Páscoa, e a mensagem era: a minha hora é chegada. Diz ao dono da casa: a minha hora é chegada. Essa foi a ordem de Jesus. E então preparem lá a Páscoa e eu vou comer a Páscoa com vocês. Mas até então não havia ceia do Senhor, havia Páscoa. E quando eles estavam comendo, aí Jesus então pega o pão, dá graças, reparte, dá a eles, e pega também o vinho, o cálice, e dá graça, e dá para eles beber, e diz: olha, vocês farão isso até que eu venha, e então vocês tomarão comigo na glória eterna. Mas nós falamos também antes da exaltação de Jesus, ao entrar em Jerusalém, o povo enaltecendo, as crianças louvando, mas também falamos dos sacerdotes se irritando, dos escribas e fariseus se irritando com isso, invejando e com muito medo de perder o poder, porque Jesus estava sendo aclamado rei, aquele filho de Davi enviado, aquele ungido de Deus para o trono. E eles então tinham medo de perder a posição deles, não queriam isso. E então tramavam como prender e matar a Jesus, mas não podia ser no período da festa. A festa tem que continuar, a Páscoa tem que continuar. Mas Jesus estava já nos seus ensinamentos, dizendo aos discípulos sobre os últimos tempos, o que aconteceria, sobre como seria a vida do justo quando ele voltasse e a vida do ímpio quando ele voltasse. Ele disse que o justo, então ele levaria com ele. E o ímpio, ele o abandonaria, o deixaria no fogo do inferno, separaria dele, porque Jesus deu dois sinais. Quando vocês estiverem no mundo, vivam a vida cristã, vivam a vida honrada de cristão. Lembre de ajudar uns aos outros, lembre de acolher uns aos outros, lembre de matar a fome uns dos outros, cuida da igreja de Deus na terra, cuida dos necessitados na terra. Vocês fazendo isso estarão fazendo a mim. Mas ele diz também que estes ímpios que não fizeram nada disso, não fizeram a ele também, foram negligentes,
São pessoas que procuram fazer o bem só para a honra própria, mas não para honrar a Jesus. E ele diz: estes eu afastarei de mim. Eles vão ficar assustados, porque fizeram tanta coisa, mas para o seu bel prazer, para a sua vontade própria, para se enaltecer diante dos homens, para dizer que eles fazem, mas a glória não era minha, a honra não era minha. E tudo que você fizer glorificando o meu nome, você estará comigo na glória eterna. Eu te levarei para a glória eterna. Jesus, então, neste período, ele também fala de um traidor, né? De quem o negaria, que era Pedro o afoito, este mesmo, que disse que morreria por Jesus. Jesus disse: Pedro, você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. E assim aconteceu, e nós vamos falar disso no futuro. Mas aí, neste momento, a pergunta era: Senhor, porque quando Jesus falou: olha, preparem, porque meu momento é chegado, eu vou ser crucificado, eu vou ser entregue na mão dos ímpios, né? Dos homens, e eles me matarão. Houve uma tristeza no coração dos discípulos, mas eles rapidinho esqueceram dessa tristeza e concentraram-se na Páscoa. E quando Jesus fala do traidor, então perguntaram: Senhor, seria eu? Seria eu? Seria eu? E Judas foi o último que perguntou, né? Mas foi o primeiro que teve a resposta direta de Jesus. Quando eles perguntaram: sou eu, sou eu? Jesus então diz assim: é aquele que eu servir primeiro, é aquele que eu der para ele a primeira porção da ceia, este sim, este vai me trair. E é engraçado que a ceia define amantes de Deus, pessoas que amam a Deus de verdade, que amam Jesus de verdade e tomam da ceia dignamente, e pessoas que estão ali tomando da ceia indignamente, porque são traidores de Deus, traidores do reino, que vivem a sua vida pecaminosa, mas vivem lançando a mão no prato na ceia do Senhor. Aqueles que vivem a vida agradando ao diabo, enganando a todos, enganando a si mesmo, pensando que está enganando a Deus, e vai para a igreja e toma a ceia do Senhor. Este é o perigo da ceia, e está escrito, apóstolo Paulo falou isso: cuidado, porque tem muitos que fazem isto e são enfermos, fracos e morrem. Então, todo cuidado. E vocês vão ver logo depois o que aconteceu com Judas, né? Com Judas, aquele que Jesus serviu primeiro. E quando Judas pergunta a Jesus: sou eu, Senhor, que vou te trair? Né? Assustado. E ele diz assim: você diz exatamente o que será. Então, na verdade, neste plano aí, Jesus então dá a ceia para eles, né? E canta um hino e vai para o Jardim das Oliveiras. Aí se encerra a quinta-feira, né? A quinta-feira onde Jesus celebra a última Páscoa com eles, né? Comemora a última Páscoa, como a última Páscoa com ele, tem aquele jantar maravilhoso com eles ali, mas o momento de Jesus estava chegando. O momento dele morrer pelos nossos pecados estava chegando. Isaías fala sobre isso. Isaías diz que foi por nós, foi por nossa causa, por nosso pecado, ele foi oprimido. Ele passou pelo juízo de Deus por nossa causa e foi tirado de entre os homens, foi tirado dessa terra. E ninguém pôde falar depois disso que ele teve filhos, que ele se casou, que ele deixou posteridade, porque a posteridade que ele deixou são aqueles que são salvos por ele, aqueles que reconhecem o sacrifício que ele fez por eles na cruz do Calvário. E ele diz: pois ele foi cortado da terra, né? E os seus dias vividos foram cortados pelos pecados do povo, porque ele foi crucificado e morto pelos nossos pecados. Está escrito em Isaías e nós devemos entender: ele foi moído, ele foi maltratado pelo meu e pelo teu pecado. Porém, Jesus afirmava com categoria, com classe, e caminhava para isso, dizendo: desta Páscoa eu serei o Cordeiro.
Dessa Páscoa eu serei oferecido. Nessa Páscoa eu serei aquele que João Batista disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É muito importante você entender, eu disse ontem e reafirmo, que não é a semana que é santa, é você que tem que viver uma vida santa, voltado para Deus, deixando as suas mazelas, deixando o seu mau costume, deixando a prática do pecado. Toda vez que você for pecar, lembre que o Cordeiro de Deus morreu por você, para que você seja salvo. Toda vez que você for fazer alguma coisa de ruim, lembre que o Cordeiro de Deus morreu por você, para que você não faça isso. Toda vez que você for adulterar ou qualquer coisa, mentir, lembre que o Cordeiro de Deus morreu por você, para você ser livre. Agora é muito importante você lembrar também que um dia este Cordeiro voltará. E ele voltará para separar os lobos das ovelhas. E o lobo vai para o fogo do inferno. Aqueles que viveram enganando vai para o fogo do inferno. Aqueles que viveram maltratando a igreja, né, dentro dela, levando o nome dela, se escandalizar, o nome de Jesus se escandalizar, vai para o fogo do inferno. E Deus não quer isso para você. Deus quer que você abra os seus olhos espirituais e diga: Senhor, eu me arrependo dos meus pecados. Eu me jogo aos teus pés. Eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Eu reconheço que a tua morte foi por minha causa, que o pecador aqui sou eu. E o Senhor Santo morreu no meu lugar para que eu tivesse vida e vida eterna em Cristo Jesus, para que eu vivesse contigo, Senhor Deus, para todo sempre e por toda a minha vida. Então, meu querido e minha querida, pense nisso. Toma uma posição sábia, toma uma posição honrada, né, que Jesus quer para você. Se decida a servir a Jesus. Que Deus abençoe você e família. Terminamos a quinta-feira da semana da crucificação de Jesus. Amanhã falaremos da sexta-feira. E se Deus quiser, chegaremos no domingo com mensagens felizes para Deus abençoar você e sua família. Tome a posição e siga Jesus. Ainda nos meus pijamas, buscando a Deus, pastor Riva Martins. Deus abençoe você e família, em nome de Jesus.